Agora falando um pouquinho a respeito de misturas gasosas, o que nós temos? É você ter um recipiente que mistura gases. O ar atmosférico é uma mistura gasosa, composto aí basicamente de gás nitrogênio, N2, mais oxigênio e alguns outros gases. O que nós temos aqui, pessoal? Quando nós falamos de misturas gasosas, alguns conceitos podem aparecer na sua prova do vestibular, que é o conceito de pressão parcial, volume parcial e o conceito de fração molar. Muito tranquilo. Presta atenção. Quando nós falamos sobre a pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa, é a pressão que esse gás exerceria caso estivesse sozinho no recipiente que contém essa mistura. Então, por exemplo, você tem lá uma mistura de gases. Os gases bolinha e os gases estrelinha. Eles exercem uma pressão sobre a parede do recipiente. A pressão parcial da bolinha seria a pressão que ela exerceria no mesmo volume, imagine que aqui fosse o mesmo recipiente, tá? Tendo só ele. E o estrelinha é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente pode perceber? Que quando a gente joga na equação de Clapeyron, para a gente calcular a pressão parcial, por exemplo, de uma mistura gasosa entre x e y, se eu quero a pressão somente que o x exerceria, basta, no lugar do número de mols, eu colocar o número de mols de x. Ah, misturou 2 mols de um gás com 4 mols do outro. Então, o número de mols total é 6. Se você joga 6 na equação, pega o volume, pega a temperatura e joga 6, você vai achar a pressão total. Agora, se você, por exemplo, jogar só 2 mol de oxigênio, você vai achar a pressão parcial do oxigênio. Tudo bem? E aqui a gente tem, por exemplo, do Y, que seria pegar o número de mols do Y, seria, por exemplo, do nitrogênio. E o ponto interessante é que a soma das pressões parciais, ou seja, a soma das pressões exercidas pelos gases, né, sozinhos, equivale à pressão total. Essa daqui é conhecida como a lei de Dalton, certo? Que a soma das pressões parciais equivale à pressão total do seu sistema. Que nada mais, nada menos, numa mistura gasosa, a gente tem que o quê? A pressão total, basta a gente colocar o número de mols total. Belezinha? Um outro conceito também que aparece é o conceito de volume parcial. Quando nós falamos de volume parcial de um gás em uma mistura gasosa, é o volume que esse gás ocuparia para que sozinho ele exercesse a pressão total da mistura. Então, qual que é o volume que ele ocuparia, né, em uma situação hipotética, para exercer a pressão que esse sistema está sofrendo? A mesma coisa, a gente coloca aqui agora a pressão total, certo? Igual que a gente não colocava volume total, agora a gente vai colocar a pressão total e agora a gente vai brincar com o volume. E aí, ó, para o volume de x, eu coloco o número de mols de x e, basicamente, a soma dos volumes parciais equivalem ao volume total. Tá, Julito, mas por que esses conceitos são importantes? Porque existe uma relação muito importante por meio da fração molar. O que é fração molar? Fração de mols. É a divisão. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de A e B e eu quero calcular a fração molar de A, vai ser o quê? A fração molar de A é igual o número de mols de A dividido pelo número de mols total, que no caso, se fosse só A e B, seria pegar o número de mols de A mais o número de mols do B. Essa fração, que vai sempre dar o número entre 0 e 1, me dá a fração molar do A, que vai dar o mesmo valor, gente, que se eu pegar a pressão parcial que ele exerce e dividir pela pressão total, que dá o mesmo valor que se eu pegar o volume parcial que ele exerceria dividido pelo volume total. Então isso aqui, ó, tem uma relação, uma igualdade. Então se eu te dou, por exemplo, a fração molar de um gás e eu te dou, por exemplo, a pressão total, você sabe qual que é a pressão parcial dele. João Vitor, não sei. Sabe? Porque olha aqui, ó, se você tem a fração molar, você pode pegar a fração molar é igual a pressão parcial do gás dividido por pressão total. Se eu te dei isso aqui, te dei pressão total, você calcula a pressão parcial. Aí, por exemplo, ele calcula qual que é o número de mols desse gás? Uai, usa a fórmula. A pressão de A vezes o volume total é igual ao número de mols de A vezes R vezes T. Seja feliz, cara. Use essa relação aqui sem problemas. E um outro ponto importante, a soma das frações molares de todos os gases sempre é igual a 1. Belezinha? Bom, então uma vez entendido então esse conceito das misturas gasosas e desses conceitos que podem aparecer no vestibular de vocês, vamos falar um pouquinho sobre a densidade dos gases? Dá uma olhadinha no próximo vídeo.